peculiaridade que você pode ter observado é que a letra sigma, que corresponde ao S em português, tem duas versões, sendo uma essa aqui e a outra essa aqui. O primeiro sigma é utilizado em início e meio de palavra. Vou dar um exemplo. Soma, que significa corpo. Usa-se a primeira versão. Agora, se eu escrevo, por exemplo, Kyrios, que significa Senhor, como é no final, usa-se a segunda versão. Precisamos ficar atentos a esses detalhes, mas você já deve ter observado que tudo isso está na apostila no seu alfabeto completo. Então, sempre que for realizar uma transliteração, compare o caractere em grego ao caractere em português e a sua correspondência de som e sinal. Existem alguns que para nós são familiares, mas no grego tem som diferente. Vou dar alguns exemplos. A letra Mi é muito semelhante ao nosso V de vitória, mas o som de V não existe no português. E a letra Mi, na verdade, corresponde à letra M. A mesma coisa é o Rô, que parece o nosso P minúsculo, mas na verdade corresponde à letra R de rato. Então, mais uma vez, para ser feita uma boa transliteração e você chegar no vocábulo no formato que ele assume em português, é necessário observar o que a letra do grego para o português representa. Sempre fique atento a isso. E quanto ao seu significado, ou seja, o significado das palavras, para isso é necessário olhar o dicionário. Só para ficar bem fixado, vou dar só mais um exemplo. Cardia. A transliteração é a seguinte: capa, que é o nosso K, alfa, que é a letra A, Rho, que é a letra R, delta, que é a letra D, iota, que é o nosso I, e mais uma vez aqui o alfa, que é o nosso A. Cardia. A tradução é coração. Por isso, cardiologista, taquicardia, significa coração em grego. Então, sempre que você for buscar um vocábulo, translitere e depois procure no dicionário. E para facilitar a sua busca no léxico, sempre procure em ordem alfabética. De todas as grandes diferenças que o grego possui para o português, podemos dizer que uma das maiores é o sistema de declinação. O sistema de declinação funciona da seguinte maneira: ele divide todas as palavras existentes no grego, todos os vocábulos, menos os verbos, ele divide em três grandes grupos, chamados de três declinações. A primeira declinação abrange a maioria dos números femininos, a segunda declinação abrange a maioria dos nomes masculinos e também neutros, e a terceira declinação é uma mistura de feminino com masculino, mas são os nomes que têm a raiz em consoante. E para explicar melhor o que se trata da declinação, vamos começar por aqui. O sistema de declinação funciona para dizer qual é a função sintática de cada palavra na frase. No português, o que faz isso é a ordem das palavras. Por exemplo, se eu digo Pedro joga a bola para Tiago, você entende porque as palavras foram arrumadas nessa ordem. Se eu, por exemplo, dissesse Tiago joga a bola para Pedro, já mudou o sentido, porque apesar de eu só ter trocado Pedro e Tiago de lugar, a função de cada um já muda. Se eu digo, por exemplo, Deus amou o mundo, nós podemos analisar essa frase da seguinte maneira: Deus amou o mundo. Para descobrir o sujeito, basta perguntar o verbo: quem amou o mundo? Deus.
Então, nós já temos o sujeito da frase. Amou o verbo, que está na terceira pessoa do singular passado. E o mundo aqui está exercendo a função de objeto direto. Ou seja, por causa da ordem da frase, nós descobrimos quem é o sujeito, também destacamos o verbo e descobrimos o objeto direto. Agora, se eu mudo essa frase para o mundo amou Deus, observe que estou usando as mesmas palavras que usei nessa frase abaixo, mas como mudei a ordem, o sentido também é alterado. Agora não é mais Deus que ama o mundo, e sim o mundo que ama a Deus. No grego, esse sistema não funciona dessa maneira, e é a grande complexidade do grego para o português. As declinações é que vão determinar quem é o sujeito, quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto, ou se tem algum termo relacionado à posse. Então, o sistema de declinações divide as palavras em 3 grandes grupos para dar sintaxe a elas, ou seja, sentido na frase. E para que isso aconteça, muda-se, altera-se o sufixo de cada palavra de acordo com a função sintática que ela vai exercer na frase. Nessas declinações, nesses três grandes grupos de declinações, nós temos os casos. E os casos é que determina cada função na frase. Nós temos 5 casos: o nominativo, o acusativo, o genitivo, o dativo e o vocativo. O caso nominativo é o caso primeiro e ele corresponde ao sujeito da frase. Todas as vezes que a palavra aparece no nominativo, ela vai exercer a função de sujeito na frase. O caso do nominativo é o caso em que as palavras aparecem no dicionário. Então, todas as vezes que você for procurar um termo no léxico, ele vai estar no nominativo. Já o acusativo é o caso que determina o objeto direto da frase. Esse caso, ele sempre aparece para determinar esta função basicamente. E ele sempre vai corresponder ao objeto direto da frase. O caso acusativo não aparece no dicionário, somente o nominativo. O caso genitivo, o terceiro caso, é o caso de posse. Se eu digo, por exemplo, a palavra de Deus, esse de Deus, em grego, estaria no genitivo, porque ele é o possuidor da palavra. É esse o caso. Então, todas as vezes que uma palavra aparece no genitivo, significa que ela está de posse de alguma coisa da frase. Temos mais um caso que é o dativo. O caso dativo é o caso do objeto indireto, ou seja, aquele que acompanha o verbo, mas precisa de uma preposição. Exemplo: Carmozina gosta de açaí. Gosta de quê? Observe o de aí. Esse de é uma preposição que o verbo exige. Esse de que determina que o verbo o complemento seja objeto indireto. No grego, esse objeto indireto, no caso de açaí, apareceria no dativo. Então, o dativo é o caso que corresponde ao objeto indireto. Não podemos confundir acusativo com dativo. Acusativo, objeto direto, dativo, objeto indireto. E por último, o vocativo, que é um caso que aparece muito pouco, mas o vocativo ele é o caso que determina o chamamento. Por exemplo, se eu digo ó Senhor, a palavra apareceria no vocativo. Então, para entender a ordem sintática do grego, é necessário entender o sistema de declinação. Para cada caso desse, requer uma terminação para a palavra diferente. Vou mostrar um exemplo aqui. Logos
é uma palavra grega, que se nós fôssemos transliterar, ficaria L-O-G-O-S, e a tradução seria palavra. Logos pertence à segunda declinação. E como eu já havia dito, existem 3 declinações. Então, para aplicar o sistema de declinação, nós colocamos a palavra, nesse caso é logos, retiramos a terminação e ficamos com a raiz. E aí, cada caso vai ter a sua terminação específica para singular e para plural. O nominativo, por exemplo, que é o caso do sujeito, tem a terminação em ônicron, sigma. O acusativo, que é o caso do objeto direto, tem a terminação em ônicron, mi. O genitivo, que é o caso que determina a posse, tem a terminação em ônicron, y. E o dativo, nosso último caso, que tem o objetivo de sintaxe de objeto indireto, tem a terminação em ômega e iota. A terminação de vocativo não é necessário colocar aqui, porque não é sempre que a gente usa. Então, no nominativo de segunda declinação, nós temos a terminação em ons. No nominativo, no acusativo de segunda declinação, nós temos a terminação em on. No genitivo da segunda declinação, nós temos a terminação em ou. E no dativo, nós temos a terminação em u. Esse iota não é pronunciado. Essas são as terminações da segunda declinação no singular. Então, para não ficar muito difícil para nós, eu vou mostrar como isso funciona na prática. Então, se eu fosse declinar a palavra logos, ficaria da seguinte maneira. Nominativo, logos, ou seja, terminação de nominativo, e significaria a palavra. No acusativo, logo, ou seja, terminação de acusativo, e significaria a palavra, exercendo a função de objeto direto. Aqui exercendo a função de sujeito. Se fosse colocar, por exemplo, no genitivo, ficaria logo com a terminação de genitivo e a tradução seria da palavra, indicando posse. E por último, o caso dativo, que é o caso do objeto direto, ficaria logo, terminação de dativo, e a tradução seria acraseado, justamente porque aqui tem a junção de 2 A's como preposição, palavra, exercendo a função de objeto indireto. Parece muito complexo, né? Mas na verdade não é. A grande dificuldade é memorizar todas as terminações de todas as declinações. Mas uma coisa já é importante de você saber. Você pode encontrar a mesma palavra com algumas terminações diferentes. E por que a mesma palavra pode aparecer com terminações diferentes? Justamente para mostrar qual é a função sintática que ela está exercendo na frase. Então, no grego, não vai importar a ordem das palavras na frase. Até importa, mas não é isso que determina o seu sentido. O que vai determinar o sentido são as terminações que são utilizadas. O sistema de declinação é muito importante que a gente conheça para que, se a gente encontrar uma palavra com diferentes terminações na Bíblia, a gente saiba que ela significa a mesma coisa, só não está exercendo a mesma função na frase. E aí eu vou mostrar um pequeno exemplo para que o sistema de declinação comece a ficar familiarizado para nós. Se eu digo Theos,
P. Ama. Cosmo. O mundo. Deus ama o mundo. Em grego, se eu escrever ágape, ama, cosmo, mundo, telos, Deus, o significado continua sendo Deus ama o mundo. Por